Você também entrou na maternidade achando que seria um comercial de fralda com um pôr do sol no fundo? E aí você se viu cansada, confusa, perguntando se era só com você que tava assim? Bem-vinda ao clube. Tem um monte de coisa que ninguém conta. Ou até conta, mas tão por alto que parece que vai ser só um detalhe. Spoiler, não é. Esse vídeo é pra você que tá tentando engravidar, ou já tá com barrigão, ou já é mãe, assim como eu, e vive se perguntando se era assim mesmo que era pra ser. Eu vou te contar 11 coisas que eu gostaria que tivessem me contado antes de eu ser mãe. São aquelas coisas que não estão nos livros, nem naqueles conselhos prontos da tia do WhatsApp. Talvez não mudasse o que eu vivi, né? Acredito que não, mas talvez tivesse mudado como eu me senti. Mas calma, não é pra te assustar, é pra te aliviar. Porque quando a gente entende que não tá sozinha, que não tá errando tanto assim, e que tá todo mundo no mesmo barco, assim, meio perdido, tentando acertar, a maternidade fica um pouquinho mais leve. Então fica comigo até o fim, eu prometo que não tem manual, mas tem identificação. A primeira coisa que eu precisei entender, meio que na marra, é que se eu não me cuido, ninguém sai ileso. Porque no começo parece egoísmo pensar em si mesma. A gente se culpa só de pensar em um banho mais demorado, um cochilo enquanto o bebê tá dormindo, um tempo sozinha. Mas é aí que tá. Quando a gente se abandona completamente, tudo começa a desmoronar. A gente perde a paciência vai embora, a exaustão toma conta e quem sente primeiro são eles, os pequenos. Autocuidado não é luxo, não é mimo, é necessidade. E não adianta esperar que os outros validem isso, é a gente que precisa colocar isso no topo da lista, junto com fralda, lencinho e paninho de boca e outras coisinhas. Outra coisa que me libertou foi aceitar que a perfeição é uma cilada. Você pode ler todos os livros, você pode seguir todos os perfis de maternidade consciente, você pode estudar e ainda assim você vai errar. E errar muito, porque criar um ser humano não é um checklist, é um processo vivo, imperfeito, cheio de tentativa e erro. Teve dias que eu deitei na cama com a sensação de que eu tinha feito tudo errado. Mas aos poucos eu fui entendendo que o erro faz parte. O importante é estar disposta a ver, a pedir desculpa, a ajustar onde está errado. Isso não te faz uma mãe ruim, te faz humana. E falando em humanidade, ninguém me disse que a minha vida ia mudar tanto. Claro, a gente sabe que muda, mas é um tipo de mudança mais profunda. Não é só a rotina que muda, é você. Seus interesses mudam, suas prioridades mudam, até o seu jeito de ver o mundo muda. E não é ruim, assusta. Sim, às vezes dá até saudade daquela versão de antes, mas também revela partes de você que talvez nem existissem antes da maternidade. Hoje eu sou outra mulher. E mesmo com todas as renúncias, eu me sinto mais inteira. Agora vamos falar sobre o trabalho invisível, porque cuidar de criança é um plantão que nunca acaba. Não é só o cansaço, não é só o físico, é o mental. A cabeça não desliga. São as tarefas, as preocupações, os imprevistos. Acorda, mama, troca, embala, dorme, acorda de novo. A gente entra nesse ciclo que não tem folga, nem pro cafezinho. E às vezes o que cansa mais nem é o que a gente faz com o corpo, é o que carrega na mente. Por isso, se você tá exausta, achando que não tá dando conta de tudo, não tá. É muita coisa mesmo e ninguém dá conta de tudo. Mas a boa notícia é, tudo passa. Até o caos. Eu lembro da época das cólicas, que parece ter durado uma década. E a Alice ainda teve a PLV.
Então ela chorava bastante. Até eu descobri que era PLV, né? E começar a dieta. No meio do furacão, a gente acha que vai ser pra sempre assim. Mas não vai. As fases difíceis passam. E o mais louco, as fases boas também. Aquele sorrisinho desdentado, o jeito de pronunciar as palavras erradas, o cheirinho de bebê, tudo passa. E perceber isso muda a forma como a gente vive o agora, o presente. Hoje, quando eu tô num dia difícil, eu tento lembrar que vai passar. E quando eu tô num dia bom, eu respiro mais fundo e tento não deixar ele escapar. Silêncio, nunca mais ouvi falar. Essa é a verdade número 7. E eu nunca valorizei tanto o barulho do nada. Um banho em silêncio, uma refeição em paz, o barulho do vento e só. A maternidade preenche todos os espaços. O silêncio vira artigo de luxo. Não tô reclamando, tá? Só tô constatando. Então, se você ainda tá na fase do silêncio, aproveita. E se você já passou por isso, sabe do que eu tô falando. Valorizar esses pequenos respiros é uma forma de recarregar. Não é sobre querer fugir, é sobre querer se ouvir. Outra descoberta que me salvou foi: quanto mais eu me entendo, menos eu me cobro. Quando a gente não sabe quem é, a gente tenta se moldar ao que dizem que a gente deveria ser. E aí vem a culpa. Culpa por não maternar igual a fulana. Culpa por não sentir o que disseram que a gente sentiria. Culpa por não fazer tudo certo. Mas quando a gente se conhece, entende seus limites, suas necessidades, seus gatilhos, fica mais fácil colocar os pés no chão e dizer: isso funciona pra mim, mesmo que não funcione pra todo mundo. E isso acalma. E falando em acalmar, uma das maiores lições que a maternidade me deu foi aprender a soltar o controle. A gente quer prever tudo: rotina, alimentação, sono, comportamento. Mas a verdade é que a maioria das coisas foge completamente do nosso controle. Você não controla quase nada. E tudo bem, tá? Criança não é planilha. Eles têm ritmo próprio, personalidade, fases. E quando a gente entende isso, sofre menos. Parar de tentar controlar tudo é libertador. Eu ainda erro nisso, claro, mas pelo menos hoje eu percebo mais rápido quando eu tô travando tudo tentando controlar. E já que estamos sendo sinceras, cada casa é um planeta e cada planeta tem as suas leis. O que funciona aqui pode não funcionar aí. E tá tudo bem. Não existe um jeito único de criar filhos. Não existe maternidade certa. Existe o que é possível, viável e respeitoso dentro da sua realidade. Comparar só adoece. Julgar só afasta. E quanto mais a gente aceita a pluralidade, mais leve a maternidade se torna. Porque ninguém sabe o que se passa dentro da casa dos outros e muito menos dentro do coração de cada mãe. Não é verdade? E por fim, mas não menos importante, existe um mundo inteiro por trás de um bebê. Não é só pegar no colo, dar amor e trocar fralda, mas tem sono, desenvolvimento, alimentação, vínculo, saúde emocional, uma avalanche de coisas que impactam o bem-estar de um serzinho tão pequenininho. E é muita responsabilidade, mas também é um convite para aprender, para questionar, para fazer diferente. E não, você não precisa saber tudo de uma vez, mas é importante saber que esse universo existe para ir explorando com calma, leveza e curiosidade. Se você chegou até aqui, obrigada. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te feito sentir mais vista, mais compreendida, mais acompanhada. A maternidade não vem com um manual, mas vem com outras mães. Quando a gente compartilha o que aprende, mesmo que na base da tentativa e erro, a gente constrói pontes. Então me conta aqui nos comentários qual dessas verdades você também descobriu meio que na marra,
Ou então qual outra que você também gostaria que tivessem te contado antes. Se em algum momento desse vídeo você sorriu, se sentiu mais leve, ou simplesmente percebeu que não é a única tentando dar conta de tudo, mesmo sem saber exatamente como, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala sobre maternidade, sem filtro, sem perfeição, mas com verdade, com afeto, com aprendizado e tudo aquilo que a gente vive, mas nem sempre consegue colocar em palavras. Aqui a gente fala sobre maternidade. Aqui a gente fala sobre maternidade como ela é, sem filtro, sem perfeição, mas com afeto, com aprendizado, com verdade e com tudo aquilo que a gente vive, mas nem sempre consegue colocar em palavras. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.